Oi, gente, estamos aqui de volta hoje com mais um Conversar Mole para a gente trocar aí algumas ideias e opiniões, tá bom? Nossos assuntos de hoje vão ser concentrados nesse fim de semana, né, onde houve aquele evento da ultradireita brasileira, da extrema-direita brasileira, lá em Balneário Camboriú, tal do CEPAC, e não podemos deixar de comentar também a respeito do inquérito da Polícia Federal, liberado aí o seu segredo de justiça pelo ministro Alexandre de Moraes. Salve, galera, estamos aqui de volta. Antes do mais nada, já vou pedir para vocês, curtam o vídeo, aqueles que não estão inscritos, se inscrevam no canal, deixe o seu comentário, dê um joinha aí pra gente, tá? Colabore aí com um canal que tá recomeçando, tá certo? E a gente vem aqui trazer nossos comentários e nossas opiniões para dividir com vocês, e por isso os seus comentários são muito importantes para que a gente possa continuar aí dialogando a respeito do nosso país, tá bom? Bom, gente, falando sobre CEPAC, eu acho que muitas matérias aí dos jornais já foram bastante exploradas, mas nós não podemos deixar de pontuar alguns itens que foram levados nesse encontro, né? O encontro lá em Balneário Camboriú, que foi feito, aliás, diga-se de passagem, num centro de convenções que foi construído durante o governo da Dilma e gasto 50 milhões de reais. Mas esse CEPAC aí é mais uma coisa copiada dos Estados Unidos. O mentor intelectual dessa reunião aí é o Steve Bannon, e que o Eduardo Bananinha traz para o Brasil, acho que já é a 4ª edição, alguma coisa assim, desse encontro aí, desses direitistas, conservadores, extremistas, né? Onde vão lá e com várias palestras se pronunciam e dizendo sempre um monte de bobagem, né? Nós tivemos discurso do Nicolas Ferreira, tivemos discurso do Bolsonaro, do Eduardo Bananinha. Foi um festival e que o povo ainda pagou R$290 para ver essa comédia. Inacreditável. E aliás também, eu não sei se vocês viram essa manchete, o jantar com Bolsonaro, o almoço com Bolsonaro aí, durante esse CEPAC, teve um jantar, né, cujo preço era só R$5.000. Você vai pagar R$5.000 para ir num jantar com o Bolsonaro? Não sei. O meu dinheiro teria uma destinação um pouquinho mais nobre, né? Mas, gente, voltando à baila, né? O que o CEPAC é esse encontro de extrema-direita que o Steve Bannon criou lá nos Estados Unidos, tá certo? Tem o apoio total do Trump, é uma coisa típica do americano extremista que o Eduardo Bananinha resolveu trazer para o Brasil. E aí a gente tem os desfiles de elementos, né, que vão lá para fazer assim vídeos para as suas redes sociais, né, circular ali para o local, sempre buscando o maior número de views possíveis, né? Eles não vão lá para criar alguma coisa inteligente, né? Porque eu não vejo inteligência nas matérias que essa extrema-direita tem pautado lá na Câmara, né? E tem aí apregoado pelo Brasil afora, tá certo? Aliás, de conservadores, esses caras não têm absolutamente nada, né? Vamos dizer a verdade, tá certo? São assim um bando de youtubers, né, que se lançaram na política. Só isso que eu posso dizer, porque não é incompreensível. É uma turma da 5ª série que está aí, né? E você, para a gente só concluir esse assunto, tivemos a nobre presença do Milei, né, o presidente da Argentina,
que foi lá, veio ao nosso país e não houve um comunicado oficial, né, do governo argentino comunicando que o Milei viria para o Brasil. Não precisava nem se encontrar com Lula, não tem necessidade nenhuma, mas deveria ser feito porque, afinal de contas, ele, queira ou não queira, ele é o presidente de um país amigo, né, um país parceiro, diga-se passagem. E foi lá bajuladíssimo pela essa extrema-direita, porque acham que ele está fazendo um governo excepcional na Argentina e que ninguém aqui tocou no assunto, né? Mas é uma verdade, ele troca de tentar, né, equilibrar as finanças da Argentina, que é praticamente impossível. O que ele está fazendo? Ele está acabando, né, com as aposentadorias, com os salários, né, em nome dessa recuperação aí que ele está colocando, em nome da recuperação da economia argentina, o que ele fez? O que aconteceu e o que está acontecendo nesses meses de governo do Milei? A Argentina hoje está com 54% da sua população em nível de pobreza, né, e 25% da população risco alimentar. Entendeu? Sobre risco alimentar, ou seja, 25% de uma população argentina, que sempre foi um país onde os níveis de IDH sempre foram altos, tá certo? Hoje eles estão com 25% da sua população, né, com risco alimentar agravado, ou seja, tem 25% da população que não tem certeza se vai comer ou não amanhã, tá ok? E ele é o cara badalado, né, por todo mundo aí da extrema-direita, porque ele se diz um liberal e um contra todos e tudo, né? Aliás, era um discurso aí de 2018, né, se não me falha a memória, que o sujeito aí que foi eleito na época, ele proclamava, né, que ele era contra qualquer acerto, ele era incorruptível, ele era não sei o quê, e deu no que deu, né? Ele inventou as rachadinhas. No ano de 2022 ele quebrou o Brasil para tentar se reeleger e não se reelegeu, tá certo? Deixou o Brasil numa dívida absurda. Então ele inventou a tais das emendas secretas, né, para tentar controlar essa Câmara de quinta série que tem aí, o que tinha também, a outra anterior era a mesma coisa, né? Foram eleitos aí youtubers, não políticos, tá certo? E agora piorou, né? Piorou, o Brasil piorou nesse aspecto. Mas você vê, então é isso que esse congresso de malucos aí reúne. E acho engraçado, né? Porque a extrema-direita reclamava, na época do governo do PT, né, que tinha o tal do Foro de São Paulo, famigerado Foro de São Paulo, que o Olavo de Carvalho, né, o professor, o mestre desses lunáticos, né, dizia que era uma intentona comunista. Na verdade, o que aconteceu naquela época, muitos dos países da América Latina eram governados por progressistas, né, ou governos até de esquerda, e fizeram um fórum para debater a situação da América Latina. Ninguém queria implantar comunismo, ninguém queria implantar nada disso. Aliás, comunismo não existe só na Coreia do Norte, né? E na China, que também não é mais comunista. Mas vamos lá, comunista para o povo só. Mas do resto, gente, o que eu vejo é, assim, um congresso onde é discutido um monte de asneiras, um monte de se inflamar pelos discursos desse povo, né? Nós tivemos muitos casos no passado, né, mundo afora, onde esse extremismo levou a catástrofes muito sérias, tá certo? Então nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso, ok? Bom, o outro assunto que temos que comentar, na verdade, é um assunto também relacionado ao Bolsonaro. Nesse fim de semana, o ministro Alexandre de Moraes,
ele abriu o sigilo do inquérito que envolve aí a questão dos Bolsonaros, né, do Bolsonaro principalmente, com relação às joias, com relação a um monte de coisas aí que foram investigadas e que estão no inquérito da Polícia Federal, tá certo? Aí mostra claramente quem é o Jair Bolsonaro, né, e quem sempre foi. Vocês hão de convir comigo que um cara que adquire mais de 50 imóveis, né, em dinheiro vivo, tá certo? Aliás, é uma coisa impressionante, né? Eles têm 100 e poucos imóveis, 50 deles ou 50 e poucos deles comprados com dinheiro vivo, tá certo? E ele, Bolsonaro, sempre foi um deputado federal com salário aí de 30 mil reais em média na época, né? Mas descontando aí 27% de imposto de renda, ele tinha um salário líquido abaixo de 20 mil reais, tá certo? E com todo esse dinheiro, ele conseguiu esse patrimônio fantástico, juntando aí com o filho Flávio Bolsonaro, que na época era deputado estadual, né, e com o Cacá, né, o querido Carlúcio, tá certo? Como vereador na cidade do Rio de Janeiro. Então vocês vejam, a família, desde então, já vem com essa prática, né, de peculato, tá certo? De rachadinhas, de coisas desse tipo. Quando ele foi erguido à presidência da República, ele achou que era oportunidade de vez. E ele, já no fim aí do mandato, vendo que o barco estava indo pro buraco, tá certo? O que ele fez? Ele falou, pô, a minha grande oportunidade é eu ir pegar uma oportunidade grande dessas joias aqui e vender essas joias e embolsar o dinheiro. 7 milhões de reais, vocês vão de convir comigo que não resolve a minha vida, resolve a vida de muita gente. Aliás, de 98% da população brasileira, tá certo? E o que ele fez? Pegou as joias, né? Que, aliás, alguém tem que explicar para nós por que a família Bolsonaro esteve 150 vezes na Arábia Saudita nesses últimos anos. Ok? 150 vezes. Né? É um número muito expressivo. Alguém tem que investigar isso daí. Tá certo? Então, gente, é um escândalo que nós temos. Então, o inquérito da Polícia Federal, na verdade, é o famoso batom na cueca. Está ali, tudo mostrado. Ali as conversas abertas, a Polícia Federal levantou tudo, com geolocalização das conversas, com fotos, né, com um monte de relatórios, e mostrou claramente o envolvimento desse grupo de pessoas que estavam aí junto ao Bolsonaro. E aquela desculpa do Bolsonaro que ele não sabia o que estava acontecendo, ele não tinha a menor ideia, foi pro buraco, gente. Por quê? Porque ali ele deixou a sua marca, né, nos WhatsApps trocados com o Mauro Cid, com o Assef, com o Weintraub, ficou ali exposto, tá certo? E eles viram que estavam muito expostos e saíram aí desesperadamente para tentar recomprar as joias. Aí vem o Eduardo Bolsonaro querer dizer que o Lula ganhou o relógio Piaget e o pai dele ganhou um relógio não sei das quantas. Por que o pai dele não podia ficar com o relógio? Agora, tem uma coisa que ninguém está explorando e que é importante dizer, porque se o presente fosse pessoal, ele teria que ser declarado pelo presidente e ter pago o imposto. Ter pago o imposto referente àquele presente para ficar como personalíssimo, como pessoal. Tá certo? E não existe essa de que você ganha um presente e acabou, você não precisa pagar o imposto. Não, senhor. Se o presente for pessoal, você tem que ir lá na Receita, declarar o presente e pagar o imposto de importação. Tá certo? Os impostos, as taxas que são devidas, nesse caso, para bens maiores aí do que $1.000, que é o que você pode trazer para o país.
tá certo? Então ninguém comentou isso, mas é importante a gente deixar bem claro esse problema, que ninguém levantou isso daí. E para complementar e para a gente terminar o papo, né? Outra coisa que me surpreendeu, isso deve ter surpreendido a todos vocês, que o Flávio Bolsonaro também aproveitou a semana para quitar o seu imóvel de 6 milhões de reais, quitar o financiamento que ele conseguiu junto ao BRB, com juro de 4% ao ano, né? Um juro super favorável. Ele foi lá, pegou os 4 milhões de reais e pumba, quitou a casa. Gente, da onde ele tirou esse dinheiro? Conta para mim. 4 milhões de reais. Primeiro, eles são fantásticos, né? Porque todos os imóveis que eles compram sempre pela metade do valor real do imóvel, né? Todo mundo em Brasília sabe que aquela mansão que ele comprou vale mais do que 12 milhões de reais. Todo mundo sabe, mas ele comprou por 6, né? O fantástico Flávio Bolsonaro e família Bolsonaro são os melhores compradores de imóveis que tem no Brasil, indubitavelmente. Tá certo? Agora, como financeiros, como homens que gostam de dinheiro, tá certo? Eu me surpreendi com a quitação do imóvel. Porque se ele tivesse pego esses 4 milhões e aplicado, né, em qualquer fundo por aí, ele ia ganhar IPC, taxa, pelo menos 100% da taxa Selic, com esse montante, tá certo? Que dá 10% ao ano, tá certo? Desconto imposto de renda e tal, vai dar 8% líquido, ou seja, o dobro do que ele tem que pagar de juros por BRB. Ele vai lá e me quita o imóvel? Qual é o sentido? Então eu só quero complementar e finalizar o nosso papo de hoje e dizer para vocês o seguinte: me espanta muito que ainda, né, tem gente que vai defender esse vagabundo, tá certo? Tem gente que ainda vai defender esse cara, vão encontrar N desculpas, né? Como eu vi aí o Nunes fazendo uma declaração, né? Como eu vi Tarcísio, esse governador patético de São Paulo, né? Que também é um garganta, porque como ministro não perdoa. Ministro de Infraestrutura que inaugurou uma ponte de 400 metros de madeira lá em São Gabriel da Cachoeira, onde se gastou mais com locomoção de autoridades para inaugurar a ponte do que o custo da ponte total, né? O cara que não fez nada, absolutamente nada no ministério, tá certo? Vem aqui como governador do estado de São Paulo e vai lá no encontro do CEPAC bajular o Bolsonaro, tá certo? Tentar se amarrar a todo custo a ele. Vocês entenderam? E é isso que nós temos. É isso que nós temos. Tá certo? Então, gente, a gente se vê na próxima semana. Vamos aí ver os fatos que vão ocorrer ainda. Aqui o Brasil é sempre uma surpresa. Então eu peço para vocês de novo: curtam aqui, dê um joinha pra gente, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, porque tem muita gente que assiste o nosso vídeo e não inscreve no canal, tá certo? Nós tivemos um grande número de visualizações durante a última semana e aqui continuo, né, fazendo minhas análises, meus comentários, para que vocês possam entender um pouco mais da realidade nossa e que também tenham a oportunidade de me prestigiar com o seu comentário. Tá bom? A gente se vê na próxima semana. Um abraço.